E aí, meus amores, sejam bem-vindos. Estamos aqui de volta. Na verdade, nós terminamos de sair praticamente, já voltamos. Só que agora nós vamos falar de questões discursivas. Desde a semana passada, nós estamos tirando aí um tempinho para conversar sobre essas questões discursivas. Fizemos uma introdução a respeito do que pode ser feito, do que não pode, se você errar o que é que você tem que fazer? Você passa parênteses ou você passa a linha. Então, várias dicas foram dadas no nosso evento na semana passada. E neste sabadão, nós vamos voltar com a segunda etapa. É igual eu falei para vocês, não adianta entrar em desespero. Ah, não, eu quero aprender tudo de uma vez. Questão discursiva é treino, na verdade, é um treino. Tanto o texto discursivo quanto o estudo de caso, porque surgiram algumas perguntas durante a semana e o estudo de caso. Então, vamos ver as duas coisas. Hoje eu trouxe um exemplo aqui. Esse exemplo pode ser avaliado por vocês, ele pode ter outras sugestões. Você pode mandar na linha de transmissão para a gente avaliar se muda isso, se muda aquilo, e com isso nós vamos treinando. Ou seja, as questões discursivas, sendo um texto discursivo ou sendo um estudo de caso, isso exige treino. E todo treino exige paciência. Então, já fiz uma introdução aqui para vocês. Vou olhar aqui agora. Sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia. Saímos do nosso café, café de questões VUNESP. Quem está chegando aqui posteriormente não assistiu o evento passado, de 8 da manhã, na verdade, o evento de hoje, de 8 da manhã, nós falamos sobre questões VUNESP. Foi o nosso café com questões VUNESP. Nós estamos voltando aqui 10 horas. Você que está chegando agora, sou Janaína Bezerra, enfermeira, professora aqui do Saúde e Cursos. E nós estamos aí fazendo um treinamento de questões discursivas, tudo passo a passo, para que você vá entendendo a importância, o que deve fazer e o que não deve fazer. Então, vai ser bem objetivo, bem prático, já já libero vocês, mas vamos para a nossa segunda etapa. Vamos ver o que é que nós precisamos saber hoje sobre essas questões discursivas. Vou começar a projetar. Material de vocês está na linha de transmissão, está no canal do Telegram. Quem não tiver o link do Telegram, tá lá na bio do Instagram do Saúde e Cursos Online. Você pode clicar lá na bio que você vai entrar direto no nosso Telegram. Tem vários materiais anteriores aí também. Então vamos lá, pessoal. Bom dia, bom dia. Lembrando o quê? A nossa agenda da semana já está prontinha. Vai ser liberado no Instagram, @saudecursos.online, segunda-feira cedo. Vocês vão saber as novidades da semana. Cronograma e continua com novidades. Cronograma continua com novidades aqui. Vamos lá, pessoal. Estudo de caso, questões discursivas barra estudo de caso. Aqui está meu Insta, você pode mandar dúvidas no direct, você que não tiver linha de transmissão e nem Telegram. Pessoal, vamos falar um pouco de estudo de caso. O estudo de caso, ele pode apresentar para vocês com duas modalidades. Em outras palavras, alguns professores eles falariam que pode ser uma modalidade típica ou atípica, eu chamo de modalidade um e de modalidade 2. Então, vai vir aquele estudo de caso que já tem a situação ali para você, do fulano de tal, que ele é assim, assim, assado, aconteceu isso, isso e isso. E tem uma segunda situação que você vai ter que responder esse estudo de caso, mas você vai ter que fazer uma reflexão em cima daquilo que está acontecendo. Então, você vai ter que visualizar, ter um entendimento do que pode estar acontecendo ali naquela cena da questão. Exemplo, vamos aqui para ficar melhor para você entender. O que que seria aqui a nossa modalidade um do estudo de caso? Seria a descrição de um atendimento com dados, entrevista, exame físico, solicitando as condutas sobre determinado caso. Essa solicitação de condutas, ela pode vir até enumerada. Conduta um vem cobrando, conduta 2, conduta 3. É um exemplo.
tá certo? E a nossa segunda modalidade de estudo de caso é aquela em que a banca pode colocar uma situação hipotética, que deverá ser avaliada pelo candidato. Então, ela vai te contar uma situação sem muitos detalhes, e você vai ter que avaliar aquela situação para você escrever ali no seu estudo de caso. Então, o estudo de caso, quando ele não é assim, ele vai vir com o que aconteceu com a pessoa, o exame físico dela, ele vai te dar mais detalhes, e isso vai direcionar você para responder esse estudo de caso que foi colocado lá. Mas mesmo na modalidade 1 ou na modalidade 2, tem condições sim de você fazer um bom texto, uma boa resposta desse estudo de caso. Vamos seguir aqui. Não vamos, vai ser bem objetivo o nosso evento. O estudo de caso, gente, ele deverá conter a mesma estrutura do texto dissertativo. O que que isso significa? Teu estudo de caso, ele tem que ter uma introdução. Teu estudo de caso vai ter que ter o desenvolvimento. E teu estudo de caso vai ter que ter uma conclusão. Pronto. E alerta: todos os tópicos solicitados pela banca deverão ser abordados. Então, tudo que ela perguntou lá no item 1, no item 2, no item 3, por exemplo, tudo isso aqui tem que ser respondido. Cuidado, vá conferindo se no seu texto você conseguiu responder tudo que está nesses tópicos, nessas alternativas. Introdução no estudo de caso. Pessoal, ó, a introdução no estudo de caso pode ser de que forma? Você pode apresentar o caso, mostrando de forma objetiva e sucinta. Não precisa texto longo demais, não. Até porque você viu lá na primeira aula que existe número de linhas. Aí fica a dica aqui: se você está entrando nessa aula, é interessante que você vá na outra aula. O pessoal, quem já é assinante da turma VIP, já tem o módulo de questões discursivas lá, tem lá a primeira aula, que foi da semana passada, e vocês vão fazer o quê? Volta na primeira aula para você ter a sequência dessa nossa conversa de hoje, para que a gente vá no passo a passo. Inclusive, essa aula aqui também vou adicionar na plataforma para ficar mais fácil. A sequência vai ficar mais fácil para vocês. Então, tá. No estudo de caso, a gente pode apresentar o caso, mostrar bem de forma bem objetiva. Essa objetividade é muito importante, de forma sucinta, a interpretação da situação que a banca trouxe para análise. Então, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos ter que interpretar antes de qualquer coisa. Quando você estiver diante de um estudo de caso, eu vou te mostrar como que você deve fazer. Mas a ideia mestre é você interpretar o que está sendo falado ali. Olha só o exemplo que eu vou dar para vocês para ficar bem papum. Bem papum mesmo, bem prático e objetivo. Veja isso, é uma questão da banca CESP do ano de 2010. É uma questão da banca mesmo. Olha, observe isso aqui. O indivíduo do sexo masculino, 45 anos de idade, vai fazendo tracinho igual eu ensino para vocês nas outras disciplinas. Casado, pai de 2 filhos, procurou a unidade básica de saúde próximo à sua residência e relatou o surgimento havia 10 dias de lesão genital. Pronto. Então, aqui, interpreta isso. Nós temos um homem, que ele é casado, pai, está com a lesão genital há 10 dias. Perfeito. Sua ideia inicial é essa. Continua. Após o relato, o paciente foi acolhido pelo enfermeiro para a consulta de enfermagem. Considerando a situação hipotética apresentada e com base na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que orienta as ações e serviços de saúde para a população masculina, com integralidade e equidade, primando pela humanização da atenção, redija um texto dissertativo acerca da avaliação de risco em consulta de enfermagem. Ao elaborar seu texto, discorra necessariamente sobre as orientações que serão
a serem prestadas pelo enfermeiro durante o acolhimento, com o objetivo da redução de risco de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Aí tu bate o olho aqui, Janaína, a questão fala doenças sexualmente transmissíveis, não mudou? Calma, gente, observa o ano. Essa questão ela é de 2010. Então, você não vai focar na diferença de doença para infecção sexualmente transmissível aqui. Aqui é um treino. Lógico que se vier lá numa questão sua discursiva, chamando de doença, você vai elaborar o seu texto chamando de infecções sexualmente transmissíveis, porque você não vai estar errado, tá certo? Você vai colocar IST mesmo. Então tá, essa é a tua primeira leitura. Não tenta aprofundar muito na tua primeira leitura. Essa é a tua primeira leitura. Agora você vai para a segunda etapa. Olha a sacada aqui. Segunda etapa, e você vai fazer uma leitura intermediária. Que seria a leitura intermediária? Aqui você leu rápido, você tem uma noção do que ele vai querer. Olha só a diferença aqui. Você vai fazer isso aqui com teu marca-texto, com tua caneta na hora da prova, enfim. A mesma questão, só que com destaques. Com aquilo que eu sei que eu vou ter que dar muito valor no meu texto. Ó, eu já sei que um indivíduo de sexo masculino, tá, destaquei. Aí a idade e tal, a situação dele, ele procura a unidade, o tempo. Eu destaco aqui que o tempo chamou atenção. Havia 10 dias. Aí vem aqui, ó, após o relato, o paciente foi acolhido, tal. Aí, considerando a situação hipotética apresentada e com base na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, então a questão, a banca CESP, ela cita a política, por isso que eu destaquei. Ela ainda cita uma integralidade e uma equidade, primando pela humanização da atenção. Então, tudo isso aqui tem peso. Você vai redigir um texto acerca da avaliação de risco em consulta de enfermagem. Por que que doença sexualmente transmissível tá de vermelho? Por causa do comentário que eu fiz. Então, não bate a cabeça com isso aqui. Você sabe que é IST. Beleza. O que foi que você fez aqui? Você destacou algumas palavras-chave, ideias importantes que você conseguiu detectar na tua segunda leitura. Quando a gente está fazendo assim devagar, parece que é uma vida. Não, quando tu pega a prática, é tudo muito rápido. Aí tu vai para a tua terceira leitura, que a tua terceira leitura, que ela vai ser fundamental para você elaborar o seu texto. Por quê? Porque tu vai chegar na terceira leitura nessa etapa aqui, ó. Destacou, terceira leitura. Olha as setinhas. O homem do sexo masculino. Então, eu posso chamar esse homem, esse sexo masculino no meu texto de homem. Ele tem 45 anos, ele é casado. Isso pode aqui mudar lá nas minhas orientações no texto. Pai de 2 filhos, ele procura a unidade básica de saúde próxima da residência. Então, aqui ele foi para atenção primária, já pode ir colocando aqui, ó, porque tudo isso pode favorecer para você. E relatou o surgimento havia 10 dias. Aqui é o tempo. O tempo ele vai ter importância aqui, porque pode mudar o teu texto de lesão genital. Lesão genital foi o que ele viu. Após o relato, o paciente foi acolhido pelo enfermeiro para consulta de enfermagem. Então, aqui também é algo importante que você pode colocar um olhinho. Ele está numa consulta de enfermagem. Considerando a situação hipotética apresentada e com base, novamente, ó, na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que orienta as ações e serviços de saúde para a população masculina com integralidade e equidade, primando pela humanização da atenção, redige um texto dissertativo a respeito da avaliação de risco em consulta de enfermagem. Ao elaborar o texto, discorra necessariamente, bem aqui você vem, arregala o olhão, ó, necessariamente sobre as orientações. O que é que ele vai querer dentro do teu texto?
Dentro do teu texto, ele quer orientações a serem prestadas pelo enfermeiro durante o acolhimento, com o objetivo de redução do risco de transmissão de doenças infecciosamente transmissíveis. Então, o que é infecções, no caso? O que a banca CESP fez aqui? A banca CESP, ela quer que você traga o seu raciocínio, a seu raciocínio crítico mesmo, em relação a esse atendimento. O que você vai orientar? O que é importante diante a situação apresentada que não pode faltar no teu texto? Então, o que eu oriento? Eu oriento uma leitura de 3 vezes. A leitura superficial, que tu gera aquele impacto assim, com aquela informação. A intermediária, tu vem selecionando. E na terceira, tu pode ir colocando, mudando algumas palavras, ou vendo alguma coisa que não foi selecionada, que vai ter importância para você. Parece que vai ser muito tempo, mas a partir do momento que você faz isso, isso fica bem tranquilo, mais leve. O ruim é o quê? Tu chegar no dia da prova, tu não ter treinado isso. Se tu for treinar isso na hora da prova, aí não vai dar certo. Então, estamos finalizando. O que nós vamos fazer depois disso, dessa nossa segunda aula aqui? Sua vez. Como você tem o material, antes de um texto sugestivo aqui, sugerido, você vem aqui e tenta fazer o teu texto. Tu vai lembrar que no teu texto, tu vai ter que obedecer parágrafo, tu vai ter uma introdução breve, tu vai ter que desenvolver isso, lembrando que tu tem que respeitar o pedido da banca. Tu vai ter que descrever direitinho o que você vai orientar nessa consulta de enfermagem. E aqui tu vai ter a conclusão. Obedece isso aqui, certo? Exemplo. Vamos a esse exemplo. Você pode avaliar posteriormente, pode dizer assim, não, tá bom, mas eu faria melhor. Tá, esse aqui é um exemplo que eu coloquei. Lembra que no sexo masculino eu mudei? Então, ó, homem de 45 anos procurou a unidade básica de saúde apresentando lesão genital há 10 dias. Ponto. Ponto não, traço. O enfermeiro fez o acolhimento baseado nos princípios da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, coloco a sigla, e com foco na abordagem sindrômica estabelecida pelo Ministério da Saúde. Então, aqui eu disse que o enfermeiro obedeceu tanto a política quanto a abordagem sindrômica, em 3 linhas. Eu fiz isso. Essa aqui é a minha introdução. Vou desenvolver isso. Tá, o foco lá na minha questão é consulta de enfermagem, então eu já vou começar falando dela. A consulta de enfermagem deve abordar as seguintes ações. Lembra que ele pediu isso? Ele quer o quê, ó? Bem que no final, ó. Ao elaborar o texto, discorra necessariamente sobre as orientações a serem prestadas pelo enfermeiro. Ele deixou isso claro. Então, aqui tá, ó. Primeiro, entrevista e coleta de dados referente ao risco de atividade sexual desprotegida. Então, aqui vai falar sobre esse risco. Realizar exame físico e avaliar a lesão genital. Terceiro, oportunizar as testagens para outras infecções sexualmente transmissíveis. Se essa pessoa está lá com essa lesão, vamos oportunizar logo os outros testes. Iniciar o tratamento o mais precoce possível. Gente, isso aqui é um dos objetivos que tem que ser falado na consulta de enfermagem. Orientar sobre a importância da queda da cadeia de transmissão através da adesão do tratamento, porque não adianta ele ir lá, pegar a medicação, a receita ele não fazer, então ele tem que ter adesão. Eu consegui olhar isso dentro do texto. Então, adesão através da adesão do tratamento e controle da parceria/parcerias sexuais, porque eu não sei. Eu não sei se é só uma parceira, se tem mais, se é um parceiro ou se tem mais, etc. e tal. Orientar a importância do uso do preservativo. Ou pode ser que aqui ele me fale que é só uma, ele não fale a outra, então eu deixo ele ciente do risco que tem essa cadeia de transmissão. Tá, fiz as minhas orientações. Isso aqui eu desenvolvi. Você vê que não é nada muito longo. E agora eu vou terminar. A consulta de enfermagem na atenção básica evidencia ganhos importantes na quebra da cadeia de transmissão das ISTs, pois favorece um atendimento individualizado, humanizado e baseado nas orientações do Ministério da Saúde. Isso aqui foi o quê, gente? Isso aqui foi a minha
conclusão. Eu obedeci a introdução, eu obedeci o desenvolvimento e a conclusão. A minha introdução teve 3 frases, que é o ideal. 3 linhas aqui é o ideal para a tua introdução. Não precisa tu te prender a isso. Mas o que eu quero te falar é para tu não fazer algo muito longo. Quanto mais você enfeitar, quanto mais você enfeita teu texto, mais você perde essa objetividade. E a pessoa que vai ler, que vai avaliar, ela vai querer objetividade. Ela vai querer algo objetivo que responda o que ele quer saber. Não precisa enfeitar, colocar 5 parágrafos, 6 parágrafos, uma introdução de 10 linhas, não precisa. Você precisa responder todos os tópicos que ele solicitou em uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá certo, pessoal? Então, esse aqui foi o nosso treinamento de hoje. Eu aconselho você o que nem olhe para esse texto sugerido, já tente fazer o seu aqui nessa parte, a sua vez, faça o seu e depois você compara. Observa se você respeitou margem, se você respeitou a estrutura do texto, que a gente vem falando desde a semana anterior. Se você conseguiu mudar algumas palavras, se você conseguiu ver essa pessoa lá no estudo de caso, nessa situação que ele colocou, tu vai conseguir descrever o teu texto. Então, veja isso para que tu traga isso aqui no teu na tua escrita, porque isso vai ficar muito claro para quem for ler. Tá vendo? Ó, aqui é uma conversa rápida sobre questões discursivas, aos poucos, para ninguém ficar apavorado. Foi mais um treino essa semana. Próxima semana nós temos novamente. E eu quero que você comece a responder. Escolha um tema durante a semana. Faça, responda algo sobre esse tema, treine alguma questão, traga para a gente discutir, tá certo? Então, liberei vocês desse sábado. Vocês estão liberados. Eu também tenho uma atividade para fazer agora há pouco. Mais tarde eu vou compartilhar com vocês. Então, eu tirei esse final de sábado e esse domingo para dar uma descansada. Depois eu vou mostrar para vocês como inspiração, tá certo? Beijo para vocês e até daqui a pouco no Instagram. Até daqui a pouco no Instagram. Beijo, beijo. Tchau.